Voltamos. A gente teve um probleminha na conexão aqui, mas já voltamos. Então, mesmo esquema. Compartilha essa live aqui, ó, com seus amigos lá no Instagram mesmo. Copia o link, manda pra eles por direct. Manda no WhatsApp, porque hoje a gente vai bater um papo muito legal aqui com o pessoal do uma das atrizes do 2359 e um pastor muito legal que tá aqui com a gente. E eles já estão aqui online. Compartilha a live, que o assunto hoje vai ser o quê? Fim dos tempos, hein? Fim dos tempos, galera. Tá chegando. Vamos ver aqui o pastor conosco. Vamos ver se ele já tá, pastor. Pastor, escuta a gente? Opa, agora sim. Deixa eu ver se eu consigo Agora sim entrar deu com você. certo, hein, pastor? Agora sim, eu tava lá numa live lá e tive que terminar para entrar aqui. Agora sim, né? Muito Boa bom. noite. Boa noite, pastor. Seja bem-vindo aqui ao nosso espaço do TikTok do Felicity Play. Obrigada por você Legal. ter aceito o convite para estar aqui hoje com a gente falando sobre esse assunto que, de certa forma, é um pouco complicado de se entender, principalmente para os jovens, adolescentes, principalmente adolescentes, né? Que é o fim dos tempos, mas que o Felicity Play tentou trazer isso de uma forma mais fácil de entendimento, que foi com a série 2359. Então a gente agradece por você estar aqui com a gente hoje para falar um pouquinho sobre fim dos tempos. A alegria é minha estar participando com vocês e com a galera aí, né? Com vocês que prepararam essa série tão bacana. Na verdade, Feliz Set Play só prepara material legal, né? Que a gente aprende a Bíblia, se diverte, aprende assim com conteúdo de qualidade. Então, a Sim. honra e a alegria é minha de estar aqui com vocês. A Maria Eduarda também entrou aqui com a gente agora. Vamos ver se ela consegue entrar mesmo para a gente bater esse papo aqui nós três juntos. Deu certo e deu! Deu! Seja bem-vinda aqui à nossa live. Obrigada também por ter aceito participar aqui com a gente. Você que está ali vivendo todo o fim dos tempos ali é uma encenação, mas a gente sabe que em algum momento a gente vai passar por isso. Sim. Então a gente vai bater esse papo aqui. Obrigada por ter aceito, Maria Eduarda. Pode dar um oi pro pessoal aí. Obrigado vocês por ter me chamado. Oi, gente! Oi, pastor, tudo bem? Tudo jóia, Maria Eduarda. Alegria estar falando contigo, hein? Que Deus te abençoe. Amém. Que Deus também abençoe vocês. Amém. Amém. Então vamos lá, pastor. Quer começar? A gente podia começar com uma oração, já que a gente vai falar de um assunto um pouco mais de uma forma descontraída também, bem Sim. leve, para a gente poder aprender, entender melhor sobre os fins dos tempos, né? Legal. Vamos fazer uma oração então. Esse tema é muito legal e é um tema que no final deixa a gente feliz, né? Para deixar a gente com medo. Exatamente. A gente fica preocupado, mas é um final para um começo, um recomeço. Então vamos orar. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estudar a tua palavra. Obrigado porque o Senhor prometeu que voltaria para nos buscar, para nos levar para um local onde não vai haver mais tristeza, nem choro, nem morte e nem dor. Ajuda-nos a entender sobre esse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, vamos começar. A gente hoje aqui vai bater um papo sobre o fim dos tempos, baseado também na série 2359, que é uma série produzida Felicity Play, né? E a Maria Eduarda vive a Bela nessa série, então ela tá aqui com a gente para falar um pouquinho como que está sendo gravar também sobre esse assunto. Mas antes da Maria Eduarda falar um pouquinho da Bela, de como tá sendo as gravações, pastor, fala pra gente assim, a gente tá vivendo o fim dos tempos ou é só mais uma história que tá vindo aí pra gente? Fim dos tempos, eu escuto isso desde pequena. E aí? Pois essa pergunta é muito boa, porque é o seguinte, essa fala é muito comum, mas eu sempre ouvi falar que Jesus vai voltar. Desde a época de Jesus se fala que Jesus vai voltar. Como saber então se Jesus realmente vai voltar? Então, aí a Bíblia deixou pra gente alguns sinais.
O livro de Mateus 24 é o livro principal que fala sobre os sinais da volta de Jesus. E aí, a gente vai ver, por exemplo, que Mateus 24, 6 e 7, eu vou ler um verso, diz assim, ó, Sim. e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede e não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. E se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores. Aí, se a gente for ler o capítulo inteiro, a gente vai ver que existem vários sinais que Jesus disse que se cumpririam antes da volta dele. E esses sinais, alguém pode também falar assim: ah, pastor, mas esses sinais também já acontecem há um tempão. Já acontece terremoto há um tempão. Já acontece guerras há um tempão. Como é que eu sei se Jesus está voltando? Por isso que a Bíblia é um livro fantástico, né? Aí a gente vai para um outro capítulo da Bíblia, lá em João 16, esse eu vou citar para a gente ganhar tempo, que diz assim, ó, que a volta, Jesus quando ele estava voltando para o céu, ele falou para os discípulos assim: olha, assim como ele deu um exemplo, ele disse assim, assim como uma mulher que tem as contrações antes de ter o bebê, assim também vai ser a minha volta. Aí, né, se vocês perguntarem quem é mãe, eu lembro que a minha esposa, quando estava grávida, ela tinha as contrações. E eu falava assim, ah, não é nada não, isso aí deve ser... Não tá na hora ainda não. E ela, olha, mas eu tô sentindo. Aí eu falava, ah, mas isso aí deve ser outro, deve ser gás, dor de barriga, alguma coisa. Ela, não, mas agora tá mais frequente. E o meu primeiro filho, ele nasceu de 8 meses, ele nasceu antes. Então, o que aconteceu? Ela começou a ter contrações. E essas contrações, quanto mais frequente, a princípio era de 20 em 20 minutos, depois ficou de 15 em 15, depois ficou de 10 em 10, depois de 5 em 5. Aí ela, não, tá na hora, vai nascer. Aí o que eu achei interessante? Jesus usou esse exemplo para falar da volta dele. É verdade que sempre houve guerras, mas com a frequência que nós temos, nunca houve. Terremotos, também, já houveram vários, mas com a frequência nunca houve. Então a frequência dos sinais nos apontam que Jesus está voltando. Assim, aí Jesus usou esse exemplo. Assim como uma mulher está para dar à luz e ela geme, suporta as dores, assim também serão os dias anteriores à minha vinda. Né? Então, eu não tenho dúvida, né? Jesus está voltando e isso é algo para a gente se alegrar. Isso é verdade. Maria Eduarda, na série vocês vivem muito essas questões, esses questionamentos da turma, da sala, dos amigos, e também passam por algumas situações, assim. Nessas questões das filmagens que vocês fizeram, assim, o que te marcou, assim, nessa questão dos fins dos tempos, assim, durante uma gravação? Alguma coisa, alguma curiosidade que você falava, nossa, eu não sabia que isso vai acontecer. Conta pra gente um pouco como foi esses momentos assim de gravações. Então, nas gravações, o mais tenso foi a perseguição, né? A professora sendo sequestrada, a gente tendo que dirigir aquele carro, que ninguém lá do elenco sabia dirigir direito. Teve que ir o povo atrás, assim, né? E aí a perseguição foi muito forte, porque a gente teve que ter um treinamento pra fazer aquela... Porque a gente é muito de boa ali. E aí ele falou, vamos ter que pesar o clima, porque perseguição é algo sério, é algo que vai acontecer. Então pegou o diretor de elenco e aí ele treinou bastante a gente. A gente estudou bastante sobre Apocalipse, né? E aí o Robério também, nós fomos pro meio do mato, para gravar a perseguição. Então foi um ambiente tudo muito tenso. E a cena assim que mais me marcou foi que a gente fez como se fosse o juízo final lá na escola. Sim. Então nós quatro, né, com a Amanda, nós estávamos sendo julgados pelo que a gente estava defendendo, pela nossa crença. E querendo ou não, nós vamos ser julgados por isso, né? Nós vamos ser julgados por acreditar em Deus. Então a perseguição foi algo que me marcou muito, porque a gente sempre estuda sobre perseguição. Só que tá ali vivendo, né, o ambiente pesado da perseguição, aquilo foi muito marcante pra mim. Principalmente os olhares, sabe, do pessoal lá julgando mesmo por você acreditar em Deus. E é algo que, querendo ou não, tá no nosso dia a dia. Vai falar de Deus pra alguém, as pessoas são muito mente fechada. Então, os tempos do fim tá realmente chegando e a gente tem que ficar muito esperto, porque, né,
complicado. Isso é verdade. Pastor, essa questão que ela falou que marcou muito para ela ali nas gravações sobre a perseguição. E aí, a gente já entendeu, então, que a gente está vivendo já os últimos tempos, que a gente já percebeu que a frequência de guerras está já acontecendo mais vezes, né, que a gente vem. Sim. E a perseguição já Então, começou? não começou. Por mais que a gente viva, mas eu sou perseguido lá na minha sala por ser cristão, eu sou perseguido no meu trabalho. Não é dessa perseguição que a Bíblia fala. A Bíblia tem um texto, Daniel 12, verso 1, que diz assim, ó: neste tempo, ou seja, o tempo do fim, que é o contexto, se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, como nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Quando fala assim que se levanta Miguel, a gente sabe que Miguel é um termo aqui, né, que a Bíblia usa também para Cristo, né? Quando ele se levanta, ou seja, concluiu a obra de intercessão. Então Jesus está prestes a voltar. E nesse tempo, a Bíblia diz que haverá um tempo de angústia. E essa angústia é o que a gente acredita que vai ser a perseguição. Só que aí o texto, olha que legal, como a gente não precisa ter medo. Diz assim, vai ter um tempo como nunca houve de angústia. Mas naquele tempo será salvo o teu povo e todo aquele que for achado inscrito no livro. Ou seja, sim, vai ter uma perseguição como nunca houve, mas o povo de Deus vai ser protegido, vai ser salvo, né? Vai ser guardado. Mas, como a série vai retratar, né, nas gravações aí, eu não posso dar o spoiler também, né? Porque eu não assisti, mas A gente tá já tentando segurar antecipou aqui, a gente tá tentando segurar. filmagem e tal. Então a gente já sabe que vai ter fuga, vai ter acontecendo, mas no final é um final feliz, né? A Bíblia já deu esse spoiler para nós do mundo, que o final vai ser feliz, que Deus, né, vai guardar o seu povo, que Jesus vai voltar, e mesmo nesse tempo de perseguição, Deus vai cuidar de tudo, com todos os detalhes, e é mais uma manifestação assim do poder de Deus, mais uma oportunidade para a gente ver que o nosso Deus é fiel, que Ele guarda o seu povo. Então, gente, não precisamos ter medo, né? Vai haver perseguições, mas Deus estará conosco e Ele é poderoso para nos guardar. Amém. A Maria Eduarda falou uma coisa sobre a preparação, que eles tiveram que se preparar para gravar cenas, né, de perseguição, porque a gente, igual você falou, a gente vai haver perseguição de alguma forma e a gente tem que se preparar para isso. Quem dera a nossa preparação tivesse sendo como fácil, digo entre aspas, obviamente, mas assim, como se fosse para gravar alguma série, né? Mas, assim, de certa forma, a gente vai ter que se preparar. A gente vai ter que se preparar não só fisicamente, espiritualmente. Fisicamente, eu digo para quem não está preparado aí, vai ter que suar um pouquinho ou não, pastor? Como que vai ser a nossa preparação para essa perseguição? Porque muita gente tem aquela questão assim, a perseguição vai ser um correndo atrás do outro, vão vir atrás de mim. Pode ser que sim, pode ser que não. Como que tem que ser a nossa preparação, pastor? Sua pergunta é muito boa, porque a gente pensa assim, né? Não, eu tenho que, sei lá, fazer dieta, começar a correr, malhar. Só que o texto disse assim, ó, naquele tempo será salvo o teu povo e todo aquele que for achado inscrito no livro. Que livro é esse? O livro da vida. Aquele dos nomes das pessoas que serão salvas. Por quê? Porque aceitaram Jesus como Salvador e decidiram viver pela graça, buscando se consagrar em santidade. Ou seja, qual é o tipo de preparação que a gente tem que fazer? Preparação espiritual. É preparar, ou seja, andar com Deus, é abandonar os pecados, querer viver em santidade, nos nossos altos e baixos, buscar perdão do Senhor, ser lavado pelo sangue de Cristo e se consagrar. Eu diria assim, ó, nossa academia, né, é bom que faça para o corpo também, mas a preparação que a Bíblia fala é dessa aqui, ó, de leitura da Bíblia, de oração, de jejum, de consagração, de testemunho e de pregação do Evangelho.
Porque tem um outro sinal que a gente fala muito das guerras, né, dos terremotos, mas o mais importante ainda não aconteceu. E tudo isso que a gente está falando só vai acontecer depois desse último sinal, que é a pregação do evangelho em todo mundo. Então a gente precisa pregar o evangelho. Claro, que nós não estaremos assim, não somos só com os nossos esforços, mas a gente tem que pregar. Eu estava vendo, enquanto eu estava preparando aqui para a live, eu estava vendo alguns dados que na pandemia a busca por aplicativos da Bíblia, de profecia, cresceu 80%. Ou seja, em momentos de crise, o mundo se volta para a palavra de Deus e para o Evangelho. O que eu quero dizer com isso? Que em meio às crises do mundo, aí, ameaças de guerra o tempo todo, arma nuclear, essas coisas, as pessoas vão se voltar para a palavra de Deus. Ou seja, para pregar o Evangelho pode ser assim, ó, ainda mais nessa época de tecnologia, de internet. Então, assim, não é porque muita gente não ouviu falar de Jesus nos países, na janela 1040, que Jesus vai demorar, não. Nós vimos isso aí na pandemia, que uma informação pode chegar mundialmente em questões de horas, né? Ou minutos. Então, a gente tem que estar preparado, né? E a preparação envolve comunhão com Deus. Maria Eduarda, quando vocês estavam lá nas gravações, conta pra gente um pouco como que foi essa questão, como vocês receberam, assim, quando vocês, na verdade, nas gravações não, quando vocês receberam o roteiro e viram como seria essa questão de preparação para perseguição, para cenas mais tensas, assim, como que vocês receberam isso, assim? Você acha que você estava preparada? Ou você acha que, talvez a perseguição... Você conseguiu sentir ali um pouco o coração acelerado, como que poderia ser esses últimos tempos que a gente vai viver, como o pastor explicou? Então, para mim, pro Lohan e pro César, foi até um pouquinho mais fácil. Agora a Amanda, ela não é da igreja. Uhum. Então a gente teve que explicar todo o conceito da perseguição. Eu nem sabia o que era isso. Uhum. Aí a gente teve que introduzir assim, vai acontecer isso e aquilo. Então, a gente já estava desde pequena estudando sobre. Agora imagine o susto dela. Tipo, ela vai viver uma coisa que ela nunca nem ouviu falar sobre. Sim. E aí o diretor, né, o Rogério, diretor de elenco, catou a gente. E aí ele foi falando cenas que era pra gente imaginar, sabe? Uhum. E aí a gente conseguia imaginar muito bem como seria, porque ele mandou a gente imaginar pessoas da nossa família vivendo na perseguição junto com a gente e nós sendo separados dos braços da nossa família. Então ele foi lá no nosso psicológico e aí ele falou assim, agora uma coisa real. Imagine você com a sua mãe sendo separada do abraço dela. É assim que você vai gravar. Imagina que Jesus está voltando e você tem todo um conhecimento religioso e você tem que proteger a sua crença. Porque muitos ali, na hora do vamos ver, às vezes pode até arregar, mas vocês não vão arregar. Por isso que tem até uma parte na série que a Amanda vai assinar o nome dela. E ela não assina, ela assina Mary Poppins. Uhum. Porque é para mostrar que a gente tem que ser firme, que a gente não tem que abrir mão da nossa fé. Então a preparação foi muito pesada em relação a isso. Imagine você você não quer abrir mão, porque é uma coisa que você ama. Jesus é uma coisa que a gente ama. Então a gente tem que lutar porque a gente ama. E agora imagine você tendo que ser separado dos braços de Jesus. Não, você vai continuar firme. E aí o diretor vai falando, é assim que vocês têm que imaginar. E aí a Amanda até entrou um pouco no espírito e falou, não, agora eu entendi que é a perseguição, vamos se preparar assim. Mas é muito difícil, porque você imaginar uma cena dos tempos do fim é uma coisa que você tem que passar a emoção. Você tem que passar o que vai acontecer, porque é um assunto muito sério a ser tratado, a ser passado. Então o preparo ele é muito específico. É assim que tem que ser, porque não pode ter risadinha, não pode ter um ambiente descontraído, tem que ser um ambiente real, um ambiente sincero. Então a gente ficava uns 5 minutos antes só falando sobre Apocalipse, sobre os tempos do fim, sobre o que a gente ia viver, e aí a gente entrava na cena, entendeu? Entendi. Então vocês tiveram essa preparação com estudo para poder entender melhor também. Apesar da gente crescer na igreja, eu entendo, eu
falo por mim, assim, essa questão, esse assunto sobre perseguição, os tempos do fim, é um pouco complicado de se entender se você for colocar assim, ai, vamos entender o que está acontecendo. Porque tudo pode ser um sinal ou não, né, pastor? Então, eu vejo a série 2359 como um apoio de entendimento para os jovens hoje aceitarem o que vai acontecer, entenderem o que a gente está passando, em que momento da história nós estamos. E, pastor, explica pra gente agora, pra gente já encaminhar pro final aqui, esses últimos minutos que a gente tem de live aqui, qual que é o papel do cristão hoje? Igual a Maria Eduarda falou sobre uma das meninas na série não ser adventista, né? Então, assim, qual que é a importância do papel do cristão para essas pessoas que não conhecem a palavra de Deus, que não, às vezes até conhecem a palavra de Deus, mas não conhece, nunca ouviu falar sobre os tempos do fim, sobre a volta de Jesus. Qual que é a importância hoje, assim, do nosso papel como cristão para essas pessoas? Então, eu tinha um amigo, ainda tenho, né? Que quando eu falei para ele da volta de Jesus, ele falou: Poxa, mas vocês são pessimistas, vocês acham que o mundo não vai melhorar? Eu falei assim: Não, não é questão de pessimista. Eu realmente acredito que o mundo não vai melhorar. Mas não é por isso que a gente não se preocupa com o mundo, com as questões sociais e tal. Então, assim, é importante a gente transmitir que realmente as coisas não serão melhores no mundo. É fato. Porém, isso não significa que nós não estamos preocupados com as pessoas nem com o mundo. Uhum. Então, esse é um primeiro ponto. E aí, eu acho que a maior forma de pregar é anunciar, mas ao mesmo tempo é o testemunho pessoal. Porque as pessoas elas vão olhar para a gente e falar assim: Poxa, o Gustavo, a Maria Eduarda, eles vivem por algo maior. Eles esperam algo maior. E quando a gente vive por algo maior, a gente vive pelo mundo que está por vir, a gente acaba sendo uma testemunha nesse mundo que a gente vive. Então, eu não sei se não teria uma palavra-chave, uma frase de efeito, é viver o Evangelho. Quando você vive por Jesus, as pessoas vão te perguntar assim: mas por que você vive por Jesus? Por que você abre mão de tanta coisa? Por que você, apesar disso, parece mais feliz do que a gente? Você fala assim: olha, vou te contar um negócio aqui. É porque eu espero que o meu Senhor em breve vai vir nos buscar. E Ele quer te buscar também. E você precisa esperá-lo. E essa espera não é uma espera igual a gente fica na fila do banco ou esperando um ônibus. Não, é uma espera de ação, de atitude, de pregação do Evangelho, de ajuda ao próximo, de ser bênção na vida das pessoas. E isso vai atrair mais pessoas para esperar junto com a gente também a volta de Jesus. Então, meu conselho é: viva por Jesus aqui na Terra e as pessoas vão querer conhecer esse Jesus que breve voltar. Amém. Maria Eduarda, para a gente encerrar também agora com você, um conselho que você daria para os nossos adolescentes, os nossos jovens que já acompanham a série aí, a gente já está entrando na 4ª temporada, né, da série. Então, assim, um conselho que você daria como Maria Eduarda e um conselho que você daria, se não fosse te pedir muito, um conselho que a Bela daria também para o pessoal que acompanha a série. A Bela, depois daquela cena do tiro, ela literalmente entrou para o mundo cristão. Porque ela, na série, era aquela fria, que a gente tinha o frio, o morno e o quente, e ela era fria. Isso. E depois da cena do tiro, aquilo foi muito claro para ela. Então, se ela pudesse dar um conselho, seria: não espere. Não espere o susto para você procurar Jesus. A Jesus é uma busca constante. E aí vai ter um conselho meu. Você tem que buscar a palavra de Deus todo dia. Não é um dia só que você vai tirar, é hoje. Não. A busca pelo reino dos céus é todo santo dia. A preparação para a perseguição é todo santo dia. Então, é assim, é respirar e, sabe, ir, procurar, saber, estudar a Bíblia, ter oração, ter uma conexão com Deus. Porque, assim, você não mantém uma amizade saudável com alguém, você conversa, uma vez por mês eu vou conversar com essa pessoa. Então, você tem uma relação mais estável com alguém que você procura todo dia.
Você conhece melhor, ai, como que Deus vai falar com você? Ora, ajoelhe e ora. Você quer ter uma preparação? Pede para Deus. Ora para Deus, Senhor, quero ter uma preparação, quero entender mais Apocalipse, vai lá e estuda. Então esse é um conselho das duas junto, não deixa para depois. Não deixa para o último minuto que você já pode começar fazendo agora. Exatamente. Muito obrigada. Acho que assim, o pessoal que acompanhou a live, o pessoal que está assistindo também, é a nossa primeira vez em live aqui no TikTok, então muito obrigada por ter topado esse desafio aqui com a gente. 2359 tá aí, quarta temporada vindo com tudo, acontecimentos bombásticos, não é mesmo? Então, continue acompanhando a gente. Eu quero agradecer muito ao pastor Gustavo por ter aceitado esse desafio aqui com a gente para falar um pouquinho sobre os fins dos tempos. A Maria Eduarda também já é de casa aqui. Pastor, já se tornou de casa também? Pastor, aqui é assim, participou uma vez, já é de casa. Então, legal, tamo junto. Obrigada por terem aceito aqui o convite, esse desafio. E você que acompanha a nossa live até aqui, muito obrigada. Continue acompanhando o Felicete Play, não só aqui no TikTok, mas no Instagram, no YouTube, nas nossas plataformas digitais, para ficar por dentro de todos os nossos lançamentos. Pastor Gustavo, você poderia encerrar para a gente com uma oração, para a gente já se despedir aqui da nossa live e dos nossos telespectadores. Muito bem, vamos orar. Obrigado, Senhor, porque Jesus em breve voltará a esse mundo. Obrigado porque isso nos deixa felizes, porque sabemos que em breve encontraremos com o nosso Salvador, aquele que nos amou primeiro e aquele que desperta em nosso coração o desejo de viver por Ele. Abençoe todos que aqui estão, aqueles que assistiram, e abençoe cada um dos nossos queridos também, para que possamos estar preparados, para que possamos viver em comunhão, em oração, para que, se o Senhor nos permitir viver esse tempo de angústia, nós possamos permanecer fiéis e seguros de que seremos guardados e protegidos pelo Senhor. Cuida de nós, nos dê um sábado na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, tchau. Muito obrigada por participar e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eles estão saindo aqui, galera. E você que tá aí, que ficou até agora com a gente, repito para vocês mais uma vez. Acompanhe o Felicete Play aqui no TikTok, vídeos todos os dias, no YouTube, Twitter, Instagram, estamos em todas as plataformas. Então, continue nos acompanhando e nos seguindo. E é isso, galera. Muito obrigada por tudo. E tomem para vocês, guardem no coração o que a gente falou aqui na live. Os fins dos tempos está próximo, então se prepare. Compartilhe com seu amigo essa informação que você teve aqui. Compartilhe a série 2359 e não deixe para o último minuto a sua preparação. Um abraço, fiquem com Deus e até a